Bom dia, pessoal. Começando o nosso domingo, 17 de março de 2024. Obrigado, Senhor, mais um dia que nós temos como presente renovado das tuas mãos, também mais uma semana que o Senhor certamente nos concederá com bênçãos, com graça, com muitas e muitas vitórias, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Muita gratidão. E aonde você estiver, amigo, amiga, que a bênção, que a graça do Senhor sejam sobre tua vida, tua casa, tua família, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E fica um minutinho nesse vídeo, porque eu tenho uma palavra para compartilhar com você. Essa palavra nessa manhã, gente, vem acerca das nossas interações, das nossas relações interpessoais, que às vezes por conta de coisas tão mínimas, tão bobas, elas se complicam, não é verdade? Foi o que estava ocorrendo ali na igreja de Filipos. Filipos era uma cidade que ficava ali ao leste da Macedônia, portanto uma cidade muito antiga e ali importante do Império Romano naquela época. E era considerada a porta de entrada de quem vinha da África para adentrar a Europa. E aí, naquela igreja, na igreja de Filipos, naqueles dias, estava acontecendo uma situação de conflito entre duas irmãs, a irmã Evódia e a irmã Sintique. Paulo, em cadeias, ele toma conhecimento da situação, então ele toma a iniciativa de escrever uma carta apelativa, uma carta rogando que houvesse paz, que houvesse a sensatez de que aquelas irmãs entrassem numa concordância, que conversassem, não é? E que, sendo assim, como duas importantes líderes da igreja, encontrassem um caminho de consenso e a situação, então, fosse resolvida. Não é assim, algumas vezes, até no meio da nossa família, por conta de pequenas coisas, a situação se alastra, envolve outras pessoas, daqui a pouco estamos num conflito tão terrível, né, que quase ninguém não se entende. Então, vejamos o que Paulo então está escrevendo aqui aquelas duas irmãs e aquela igreja que era a igreja dos filipenses, né, da cidade de Filipos. E aqui no capítulo 4, verso 4 em diante, né, depois você pode ler todo o texto aí a partir do versículo 2, mas eu quero começar a partir do versículo 4. Paulo diz assim: alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se. Siga a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus de paz estará com vocês. Eu li na versão NVI, isto é, Nova Versão Internacional, é a versão dessa Bíblia aqui, não é? Então, Paulo está incentivando aquelas irmãs e também aqueles irmãos, claro, que estava havendo um racha no seio da igreja. Então, o que Paulo está ali incentivando os irmãos e aquelas irmãs é que houvesse um consenso, é que houvesse ali uma conversa que levasse a comunidade a viver em paz. Paz e amabilidade que, na verdade, já era conhecida de muitos ali no seio da sociedade, mas agora, por conta, quem sabe, de algumas situações até bobas, até mínimas, estava acontecendo aquele racha, estava acontecendo aquele conflito, aquela guerra que facilmente, com uma boa conversa, poderia ser resolvida, claro, e principalmente colocando o Senhor Jesus no centro e no meio da discussão. Então, o que Paulo está nos incentivando ainda para esses dias, através dessa carta, é que nós olhemos para algumas situações, muitas vezes, que estão ao nosso redor e que com elas estamos lidando todos os dias, situações que fazem parte das nossas interações sociais, relacionais, a começar muitas vezes da família. Bem sabemos que a família, como
célula matriz é a célula mais difícil, onde temos de apresentar amabilidade, sensatez, paciência, paz. Mas o que Paulo está dizendo aqui, o resultado de tudo isso é a soma, né, de boas atitudes. E quando essas boas atitudes elas começam a serem praticadas, finalmente, irmãos, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. E algumas vezes os nossos olhos estão tão embaçados por conta dos conflitos, das situações, às vezes que surgiram de coisas mínimas, que nós não conseguimos enxergar essas situações, nem conseguimos praticá-las. Mas, no final de contas, a palavra final que o apóstolo Paulo diz é que quando nós nos voltamos para essas coisas, e claro, debaixo da orientação, do gerenciamento do Espírito Santo do Senhor, porque muitas vezes o nosso instinto, né, a nossa vontade não é muito fácil de ser dominada. É nesse momento exatamente que precisamos depender da ação do Espírito de Deus para nos orientar, para nos direcionar, para nos gerenciar e aí vivermos essas coisas e pensarmos sobre elas. E aí a conclusão de tudo isso, né, o resultado de tudo isso é que quando nós pomos em prática, né, vem o Deus de paz, e esse Deus de paz, ele derrama a excelência do seu amor, da sua graça no nosso coração. E aí passa a existir no nosso meio uma paz tão maravilhosa que excede a todo entendimento humano. E essa paz nós precisamos desses dias de tantos conflitos sociais, de tantos conflitos entre grupos políticos, grupos de ideologias. Esses dias nós precisamos, como servos de Cristo, vivermos essa paz, aplicarmos e praticarmos essa paz, porque quando assim o fizermos, então a paz de Cristo, a paz excedente, a paz excelente, a paz maravilhosa de Cristo, ela encherá o nosso coração, e aí mesmo em meio ao caos relacional e social que muitas vezes vivenciamos em termos de interações pessoais, nós teremos a condição de superá-los, de vencê-los, porque a paz de Cristo, ela estará em nosso coração, e ela estando em nosso coração, ela então fará com que todos nós caminhemos bem e em paz com todos. Amém, pessoal? Ótima semana. Deus abençoe sua vida, sua casa. Fiquem todos e todas na paz. Desculpem pelo vídeo que ficou um pouquinho longo, mas esta era a palavra que Deus colocou no meu coração dessa manhã. Tchau, gente.